Só mudar minha versão aqui. Qual que é a versão que está aí, Caio? Não, espera aí, deixa eu achar uma tradução aqui, eu vou te falar aí. Não, o Caio que está aí, não é o Mateus. Nova versão internacional. Obrigado. Me dá a sua atenção aqui. Se você não encontrou, não tem problema não. Só prestar atenção aqui. É da natureza humana fazer planos. Mas o propósito do Senhor prevalecerá. Eu vou ler com calma. Para você que está conversando, presta atenção. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Anota aí no seu celular 5 perguntas que eu devo me fazer. Vou te dar tempo para abrir o celular e fazer isso aí. 5 perguntas que eu tenho que me fazer. Eu estou vivendo essas perguntas, por isso que eu quero compartilhar com você. Eu tenho me feito essas perguntas e tem me feito um bem danado. Tem me feito um bem tremendo. E eu quero que você viva essa experiência que eu estou vivendo. Interna, é pessoal, é aqui dentro. Tem 5 perguntas que você tem que se fazer hoje, ou durante essa semana, ou durante esse ano. Não precisa ter pressa para responder elas, não. Quem sou eu? É a primeira. Você precisa ter clareza disso. Daqui a pouco eu vou falar disso. Só anota aí, quem sou eu? Parece uma pergunta muito infantil. Ah, pastor, que negócio é isso? Vim na igreja para ouvir uns negócios profundos, negócios top. Você vem na... Quem sou eu? Ai, quem sou eu? A segunda pergunta. De onde eu vim? Uma pergunta ajuda a responder outra, tá? Terceira pergunta. Por que eu estou aqui? Qual é a motivação? Qual é o propósito? Por que eu estou aqui? Quarta pergunta. Então o que eu devo fazer? E a última pergunta, número 5. E para onde eu estou indo? Quem sou eu? Qual é a minha fonte? Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? O que devo fazer? E para onde eu estou indo? Me dá toda a sua atenção aqui. Eu estou completando 30 anos daqui 2 semanas. E 30 anos, eles falam que é a idade que o homem atinge a maturidade. Muito baseado na idade de Cristo. Que Cristo ele começou a sua obra. Ele deu início à sua jornada com 30 anos. Pastor, o que ele fez durante 30 anos? Se preparou. Porque às vezes o tempo de preparo vai ser 90%. E o tempo de execução 10%. Só que se os 90% for muito bem feito, os 10% é potencializado de um tamanho que você não tem noção. O problema é que a gente quer executar 90% e se prepara 10%. Por isso que as coisas não saem do lugar. Porque o que realmente vai fazer a diferença na sua vida não é o tempo de execução, é o tempo de preparo. Veja que um Masterchef, ele te dá um tempo lá na tela, que para ele é confortável. E ainda fala assim,
Você tem tempo demais. Parece que é brincadeira, mas não é uma verdade. Para ele é uma verdade. Porque ele tem preparo. Porque ele tem costume, porque ele tem experiência. Alguém que está chegando agora, que está começando agora, vai olhar para o tempo e vai falar assim: você quer me arrebentar? O que é isso? Eu estou te dando tempo demais. Você está pegando o boi. Então, as pessoas preparadas, elas precisam de menos tempo. Tem alguém aí ou não? Então, qual é a chave? Quanto mais tempo eu invisto no preparo, menos tempo eu gasto com a execução. Eu vi o seriado, o documentário do Usain Bolt, e eu te aconselho a ouvir muita biografia, a estudar muita biografia, porque o sucesso ele deixa pistas, o sucesso ele deixa um rastro, ele deixa um caminho. E eu assisti no documentário do Usain Bolt, eu fiquei assustado com a forma que o treinador trata ele, com a forma que ele é treinado. Não tem conversa. Ele só se tornou o que se tornou porque, diferente de muitos popstar do esporte, quando acabava o tempo de competições, ele fazia um tour de propagandas, de patrocínios para levantar um capital, voltava para a Jamaica. Ele não ia para os Estados Unidos, ele não ia para a Europa, ele não ia para os grandes centros, ele ia para a sua raiz, para a sua essência. Ele se conectava com aquilo que formou ele, com aquilo que gerou ele. Ele não se iludia com o mundo exterior, ele não se perdia na vaidade das conquistas. E ele voltava a treinar e a morar e a viver da forma que ele era quando ele era atleta, quando ele tinha 15, 17 anos, que ele não era ninguém. Treino pesado, treino duro, estrutura limitada. Ele teve que investir na própria estrutura porque o país não dava conta. Mas ainda assim você vê que perto de um grande centro era limitada. Ele estava com uma lesão, você vai ver lá no documentário, um spoilerzinho, mas vale a pena para conectar aqui. Você vai ver que ele teve uma lesão seríssima. E tinha um prazo para a competição. E uma competição sem o Usain Bolt é ruim para ele, é ruim para o esporte, é ruim para os patrocinadores, é ruim para todo mundo. Então é uma pressão muito grande em cima do cara. Você tem que recuperar, você tem que recuperar. Só que ele não vai entrar para perder. Ele não pode entrar para perder. E aí você vai ver na reta final da preparação, irmão, o nível de cobrança, o nível de renúncia, o nível de entrega de um super astro, de um campeão, de um vencedor, irmão, ela é diferente de alguém comum, de alguém normal. O que às vezes está fazendo a diferença na minha vida, ou na sua vida, ou não fazendo a diferença, é o tempo e o esforço e a dedicação que nós temos nesse tempo chamado preparo. Nós queremos fazer as coisas no peito, na força, na raça, na vontade. Irmão, é de boa vontade, você já ouviu a expressão, o inferno está cheio. Gente boa intencionada, é motivada, irmão, tem um tanto por aí. Esses dias eu li uma frase um pouco ignorante, mas um pouco verdadeira, e eu gosto de coisas verdadeiras, você já deve me conhecer. Eu acho que a frase é do Steve Jobs. Demita os idiotas e fique só com os talentosos. É triste, é pesada, mas ele entendeu que para chegar nesse nível aqui, não dá tempo de perder tempo com idiota, com gente incapaz, com gente improdutiva. Então o que ele está dizendo? Pega esse saco de gente que não dá resultado, que não se prepara, que não estuda, que não dá conta, e invista só naqueles que realmente entregam resultados. Eu estou falando de um mundo extraordinário, não estou falando de um mundo comum. Quem quer viver o extraordinário? Então, alguma coisa tem que virar dentro de você. Você precisa entender essas coisas que esses homens entenderam, que Jesus entendeu. Veja que Jesus, aos 30 anos, ele separa 12 homens. Quantos homens? Homens extraordinários. Só que eram pedras brutas. Em 3 anos, ele tira esses homens do anonimato, da incapacidade ministerial, porque esses caras não tinham nada a ver com o ministério. Ele tira esses homens, irmão, de uma vida comum, de uma vida pacata, investe de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite. E em todo o caminho ele fazia perguntas para medir o nível que os discípulos já estavam, porque ele sabia, eu vou embora. Eu estou indo embora, amém ou não amém?
Você pode ver que o tempo inteiro ele falava assim: rapaz, até quando eu estarei entre vós? Ele envia uma comissão de 70 dividida em 2. Então formaram-se várias duplas, e espalhou pelas cidades e falou assim: vai lá, prega o evangelho, cura os enfermos, tudo que vocês viram eu fazer, vai lá e faz. E traz um feedback, traz para mim um resultado. Ele queria medir a capacidade que eles já estavam de produzir sem a presença dele. Tem alguém aí ou não? Quando eles voltam, um deles falou assim: Jesus, eu achei engraçado só um detalhe. Tinha demônio que a gente mandava embora, saía. Mas teve um atrevido lá, teve um perturbado lá, que nós mandamos embora um tanto de vezes, usamos todas as técnicas, tudo que o Senhor ensinou, tudo que nós aprendemos com você, e ele não foi embora por nada. Continuou endemoniado. Jesus perguntou assim: até quando eu estarei entre vós? Ele transferiu a responsabilidade para os discípulos. Ele está perguntando assim: até quando vocês não vão dar conta de fazer o que é simples? Até quando eu vou ter que fazer tudo? Até quando vocês não vão dar conta de sozinhos resolver os problemas? E aí então ele ensina a chave daquele problema. Deixa eu te explicar. É porque tem castas de demônio que não sai só por oração, só por ordem. Há uma casta de demônio que só sai por jejum e homens de pequena fé. Deu logo uma lascadinha nos caras também. Arrebentou com os caras. Então, eu estou te falando que o próprio mestre, antes dele liberar alguém para uma grande comissão, que esse é o motivo de nós estarmos aqui, irmão, entenda, Jesus não podia falhar, não podia dar errado, não pode acontecer uma tragédia. O plano é perfeito, tem que dar certo. Irmão, se Jesus falhasse, não tinha mais solução. Se desse errado o plano dele, se ele não conseguisse executar, irmão, ninguém mais conseguiria. Ele coloca o peso da salvação da humanidade, restauração da terra, sobre o ombro de 12 homens. Ele tinha tanta convicção que esses homens estavam preparados, que ele falou assim: agora você fica aí e eu estou indo embora. Isso é uma liderança poderosa. Esse é o nível A de liderança. Quando com o líder presente ou não, tudo funciona. Se ele estiver ou não, funciona. Ele estando presente ou não, funciona. Ele dando pitaco ou não, funciona. Porque ele já preparou, tão bem preparado. Os fundamentos são tão sólidos, irmão, que a coisa vai andar. Agora eu estou te falando, irmão, que existe a primeira pergunta: quem eu sou? Mas eu estou perguntando é na essência. Não estou perguntando o seu nome. Seu nome você sabe de cor. Nós estamos acostumados a responder o nosso CPF. O seu CPF eu sei que você sabe de cor. Dependendo, você sabe até da sua esposa. Eu sei o CPF da Kelly. Eu sei o RG da Kelly. Eu sei um bocado de coisa da Kelly. Ela também sabe do meu. Mas se você me perguntar quem a Kelly é na essência, eu vou te responder até aqui. Porque tem coisas que só ela viveu, que só ela passou, que só ela visualizou, experimentou, sentiu. Então só ela pode imprimir de forma exata quem ela acredita que ela é. Você tem que se perguntar hoje, a primeira coisa que você tem que fazer aqui nesse culto hoje: quem eu sou de verdade? Eu sou derrotado ou eu sou um vencedor? De quem eu sou filho? É de Deus ou é do diabo? Porque a Bíblia fala de três pessoas que estão sobre a face da terra. Tem um filho de Deus, fala: sou eu. Você não está crendo nisso, né? Fala: sou eu. Tem um filho do diabo, fala: não sou eu. Então para de mentir. Que todo aquele que mente é filho do diabo. Porque ele é homicida e mentiroso desde o princípio. E todo aquele que mente tem por pai o diabo. Todo mentiroso, Deus olha e fala assim: você não é meu filho não, sai fora. Filho meu, meu? Quem já viu uma mãe brava, um pai bravo, fala assim: filho meu não faz isso. Quem já viu isso? Quem já viu isso? É Deus dizendo: filho meu não mente. Se mente, não é filho meu. É criatura minha. Eu apenas criei.
Mas filho, para que eu chame de filho, existe alguns que você vai aprender lá no encontro com Deus. Deixa eu vender um negócio aqui. Lá no encontro você vai entender profundamente o que é ser filho. Um dia um empresário aqui da igreja estava conversando comigo e falando, só problema, misericórdia, Deus. O homem tem mais problema do que eu imaginava. E falou. Aí eu falei assim, irmão, sabe qual é o problema? Que você é servo. Mas o que tem, pastor, você é servo? Eu falei assim, você tem que ser filho. Aí ele assustou comigo. Falei, enquanto você tiver a mente de servo, irmão, Deus para você é um Senhor. No dia que você for filho, Deus passa a ser seu pai. Do Senhor a gente tem medo. O Senhor significa, eu tenho que fazer tudo certinho para Ele me dar. Se eu fizer errado, Ele me demite. Se eu fizer errado, Ele briga. Se eu fizer errado, Ele xinga. Se eu fizer errado, Ele esculacha. Isso é o Senhor. O pai não. O pai, você faz errado aqui agora. Você dá um sorriso bem dado para ele, ele fala assim, tem jeito que ele não. São pequenas diferenças, que se eu não tiver a mente certa, eu continuo tratando Deus como Senhor. E Deus não quer te tratar como escravo. Deus quer te tratar como filho. Mas só abrindo um parênteses, Ele só passa a te tratar como filho quando você amadurece. Porque enquanto o menino ainda é criança, está na Bíblia, tá, irmão? Não estou inventando nada. Porque enquanto o menino ainda é criança, nada se difere de um escravo. Vou falar de novo, está na Bíblia. Enquanto o menino ainda é de menor, está lá no texto. Enquanto ele ainda é criança, não atingiu a idade certa, ele nada difere de um escravo. Apesar dele ser filho, por ele ser imaturo, eu ainda trato ele como escravo. No dia que você amadurece, aí você tem a confiança do pai. Mas quem é você? Você acredita que você é aquilo que seu pai e sua mãe falou que você é? Porque eles podem ter falado coisas tremendas e maravilhosas ao teu favor. Mas eles podem ter falado coisas, irmão, tão ofensivas, tão humilhantes. E você às vezes está acreditando que você é aquilo, porque desde criança você ouve que você é aquilo. Se você não definir hoje, se você não tiver clareza de quem você é, irmão, as outras 4 respostas você não vai encontrar. Por isso que eu te falei que uma pergunta ajuda a responder a outra. Porque tudo que Deus fez foi encaixando. Olha para cá. Lá no Éden, quando Deus foi criar a terra, se você vê a sequência que Ele criou, é porque uma coisa só funcionava depois que a outra fosse criada. Você pode ver que a última coisa que Ele criou foi o homem. Que o homem sem o ar não funciona, o homem sem o alimento não funciona, o homem sem o sol não funciona, o homem sem a água não funciona. Então Ele foi criando as coisas por ordem para no final manifestar o homem. Pastor, não entendi. A sua bênção é a última coisa que chega. O milagre às vezes é a última coisa que chega. Por quê? Porque Ele vai fazer tudo por ordem. Ele te prepara primeiro. Ele prepara o terreno primeiro. Porque do que adianta Deus te pegar e te colocar numa terra sem forma e vazia? O que você vai fazer lá? Então primeiro Ele move céus e terra para depois manifestar você. Então não desespere, irmão, porque Deus quando está trabalhando, Ele fica em silêncio. Quando Ele fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Eu só preciso confiar que o Deus que criou o Gênesis, o Deus que criou os céus e terra, o Deus que me colocou nessa terra, Ele é suficiente capaz de me abençoar também. Então descansa. Para de desespero, para de ansiedade, porque Deus não pula etapa só porque você está chorando. Deus não pula etapa só porque você está esperneando, fazendo pirraça. Deus entende, se eu fizer as coisas fora de ordem, vai dar tudo errado. Tem alguém aí ou não? Então eu preciso ter clareza, quem eu sou. Se conectar com a sua essência, com a sua verdade, com a sua história. Não adianta você negligenciar ou negar a sua história. É só no dia que você honrar a sua história que a sua vida muda. É só no dia que você honrar os seus pais, o seu berço, o seu lar, o seu bairro, da onde você veio, é que a sua vida muda. Aprenda com o Cafu, irmão. Cafu foi campeão do mundo, quem se lembra? Cafu foi campeão do mundo. Olha o que é uma pessoa que entendeu o propósito, entendeu quem ele era. Diante de todo mundo, o mundo inteiro parou para assistir aquele jogo. Ele pega a taça como capitão, levanta uma camisa. Eu só não lembro o que estava escrito. Aí também já é demais, né, com a minha memória. Mas era 100% alguma coisa, sei lá do que, da onde.
Jardim Irene, 100% Jardim Irene. Sabe o que ele está declarando para o mundo? Eu me conheço. Aqui que vocês estão vendo é cria do Jardim Irene. Eu sou fruto daquele ambiente, eu sou fruto daquela cultura, eu sou fruto daquele lugar, eu tenho orgulho disso. Quando você tenta desprezar a sua essência, o seu passado, irmão, a sua vida trava. Você se torna um nojo. Pessoas soberbas, pessoas prepotentes, irmão, uma característica muito rápida de você identificar, elas desprezam o que elas foram no passado. Elas têm vergonha de quem elas eram, de onde elas foram criadas. A minha pergunta para você hoje é: quem é você? No mais profundo do seu ser. Deus tem a resposta, a Bíblia tem a resposta. Posso te ajudar? Posso ajudar? Você é a imagem e a semelhança de Deus. Isso tem que estar muito claro, senão você não prospera. Irmão, nada rouba do pastor Pedro, nada. Quando eu acerto, quando eu erro, quando alguém me critica, quando alguém me elogia, quando está dando tudo certo, quando está dando tudo errado. Irmão, nada rouba de dentro de mim. Isso, irmão, eu não conheci ninguém, nada. Nenhum problema que eu passei, nenhuma dificuldade que eu passei, nenhuma luta que eu passei. Nada rouba de dentro de mim que eu sou filho de Deus, nada. Que eu sou a imagem e a semelhança dele. Mas nada, irmão, nada. Você pode falar o que você quiser do meu nome, irmão. Eu continuo sendo a imagem e a semelhança de Deus. É isso que está aqui, ó, impregnado. Pastor Valtim. Você tem que estar, irmão, você tem que estar convicto na sua alma, no seu espírito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Irmão, é Deus que está dizendo: eu te fiz, minha filha e meu filho, a minha imagem e a minha semelhança. Filho de peixe e filho de Deus. Vocês não têm coragem de responder, né? A religião não deixa. Irmão, espera aí. Filho de peixe e filho de Deus. É por isso que o diabo não aguenta olhar para você, irmão. Não é porque você é bonitinho, não. É porque quando ele olha para você, reflete. Na hora que o diabo te vê, ele fala assim: Deus está ali, espera, eu tenho que ir embora daqui. Mas eu sou um reflexo. Mas já assusta. Foi Jesus que disse: eu e o Pai somos. Eu e o Pai somos. E eu oro para que vocês sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. Só que a religião te fez acreditar que isso é qualquer coisa. É proibido você cogitar uma hipótese. Que isso, pastor? Isso é blasfêmia. Ah, então me explica melhor então a Bíblia. Se Deus está falando que eu sou a imagem e a semelhança dele, está me chamando de filho? Qual que é a dificuldade de entender isso? Qual que é o problema? A religião. A religião proíbe a gente ser quem a gente nasceu para ser. A hipocrisia, a mentira, o dedo do homem. O homem tem medo, irmão, de se aproximar de Deus. Você nunca vai ser igual a Deus, irmão. Você é a imagem e a semelhança. Você é a imagem e a semelhança. Você nunca vai ser igual a Deus. Mas aproxima. O problema é que a religião não deixa. Se pegar um vídeo desse e colocar no YouTube, irmão, o nego vai me chamar de herege. Isso é um apóstolo, isso é louco. Esse menino não sabe o que fala, isso é uma criança. Mas Jesus disse que aqueles que crerem nele farão obras maiores do que ele fez. Será que ele estava brincando? Será que foi um elogiozinho, um bobo só para te motivar? Porque Jesus não pode mentir. Pode? Tudo que ele fala se torna uma verdade. Tudo que ele fala se torna um princípio. Foi ele que afirmou: vocês farão obras maiores do que as minhas. Olha o poder que ele te deu. Mas sabe o que acontece? Eles não deixam você acreditar que você é poderoso. Vai ficar soberbo, hein? Se você não souber quem você é. Porque se você conhecer o Pai que tem, sabe de onde você veio, a soberba não entra. Entra confiança. Entra segurança. Entra convicção, certeza. Soberba é muito diferente. Soberba é quando alguém ofende o outro, pisa no outro, se sente melhor do que o outro, superior ao outro. Mas não. Então não confunda confiança, segurança, domínio com soberba. Soberba é quem despreza o pobre, desfaz das pessoas,
ridiculariza, escarnece, zomba. Esse é o soberbo. O que é seguro, irmão, pessoa segura incomoda. Incomoda ou não incomoda? Hã? Vocês estão aqui, gente? Vou dar uma cabeçada na parede. Vocês estão aqui? Gostei, cadê? Cadê ele? Aí. Alguém manifesta para mim no culto. Psiu. Quem eu sou? A segunda coisa, da onde eu vim? Essa pergunta ela tem duplicidade. A primeira que eu quero encaixar aqui é: da onde você veio aqui na terra? Comecei a falar disso. Onde você veio? Eu postei hoje que eu estou me reconectando com a minha essência. É uma coisa que Deus mandou fazer nesse ano e eu estou fazendo. E vocês não têm noção o bem que tem me feito. Vocês não têm noção a evolução, a liberdade, a prosperidade interna. Psiu. Da onde vocês vieram? Por que você nasceu onde você nasceu? Conheça a história daquele lugar. Conheça a mensagem que aquele lugar transmite para a humanidade. Você precisa saber qual lar você nasceu. Por que eu nasci nesse lar? Ah, pastor, Deus foi injusto comigo. Ou será que ele foi tão bonzinho que ele pensou assim: eu vou colocar fulano naquele lugar para ele ser agente de mudança daquele lugar. O problema é que você enxerga as coisas sempre com um olhar de derrota. A gente tem a mania de olhar sempre com vitimismo, com pessimismo. Olha com olhar de vitória, com olhar de prosperidade. Você vai ser a mudança daquele ambiente. Você vai ser a prosperidade, você vai ser a transformação, você vai ser o causador de justiça. Está em você. Só que se eu não conhecer de onde eu vim, irmão, como que eu vou poder me conectar a esse lugar, a esse ambiente? Aí eu vou desprezar meu passado. Irmão, quem não está bem resolvido com o seu passado, nunca vai viver bem o seu presente. Eu vou falar de novo. Quem não resolveu o seu passado, nunca vai viver bem o seu presente. Pessoas mal resolvidas com o passado, irmão, elas trazem uma energia tão demoníaca que ninguém dá conta. Porque ela entra dentro de um relacionamento novo, mas ela traz os traumas do relacionamento velho. Tem alguém aí ou não? Ela entra dentro de uma sociedade nova, de uma empresa nova, irmão, qualquer dificuldade, qualquer problema que ela passa, parece que a mente dela trava, porque ela lembra de toda a energia negativa, de todo o problema, o fracasso que ela viveu numa outra experiência. E ela começa a repetir ciclos. Ela começa a repetir histórias, porque ela não resolveu o passado dela. Ah, pastor, mas eu fui abusada. Ah, só você. Ah, pastor, mas eu fui roubado, me enganaram, me traíram. Ah, só você. No mundo não tem ninguém igual a você, não é verdade? A sua dor é maior do que todo mundo. Ou você tem feito ela maior do que todo mundo? Eu preciso saber de onde eu vim. Qual é a minha história? Qual é a minha essência, o meu lugar? Se você não se conectar e não se resolver com isso, irmão, você não está pronto, você não está preparado para ir para um novo ambiente, para ir para uma nova área, porque Deus entende, Ele não honra o que eu fiz na vida dele. Ele não valoriza o que eu fiz na vida dele. Irmão, o lugar que você veio à terra, pouco importa, importa que você veio para a terra. Então para de sofrer com o lugar que você veio e honra esse lugar, porque esse lugar foi a base de receber o maior agente de mudança dessa geração. Vou falar de novo, honra esse lugar, porque esse lugar foi a base, foi o lugar. Irmão, olha para Jesus. Jesus nasceu lá em Nazaré, lá em Belém, perdão, aonde ele nasceu, irmão? Ele honrou esse lugar, ele valorizou esse lugar. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. Eu sou o pão da vida. Eu preciso nascer em Belém, mas Jerusalém que é top. Mas Cafarnaum, que é uma cidade marítima, litorânea. Mas Jericó, que é uma cidade próspera. Não, eu vou nascer lá em Belém. Por quê? Porque em Belém tem uma linhagem chamada real. Reis nascem de Belém. De lá que vem o rebento de Jessé. Davi é de Belém, é a cidade do menino Davi. Então eu quero nascer em Belém, eu não quero nascer em nenhum outro lugar. Mas eu preciso ser criado em Nazaré. Mas eu preciso ser adulto em Cafarnaum. Os lugares demandam muito. O lugar de onde eu vim, para onde eu vou, irmão, eu só consigo ir para o meu Cafarnaum, eu só consigo ir para a minha Nazaré no dia que eu honro a minha Belém. Estuda a cidade de Belém.
Olha onde Jesus nasceu, irmão, numa manjedoura. Numa manjedoura. Você fala, pastor, eu nasci no lixo. Nasceu, não morreu, os vermes não deram com você. O pastor, nasci na casa assim, assim, nasceu, isso que importa. Ah, pastor, porque minha família é a sua família, você está aqui, meu filho. Jesus veio de Belém, cidade desprezada, cidade longe pra caramba. Irmão, Belém é um negócio tão engraçado que nem no roteiro de turismo que a gente vai para Israel, o povo quer colocar. Ah não, pastor, o povo fala assim, irmão, quando a gente vai fechar as viagens. Belém é a cidade mais longe que existe, só tem um negócio para você ver lá, que a gente nem sabe se é original mesmo ou não. Nem sabe se foi lá que Jesus nasceu mesmo ou não, eles falam que foi lá. Nem eles têm convicção se foi lá ou não que nasceu, não importa quem nasceu. Então eu preciso honrar essas coisas. Você pode não estar entendendo o que eu estou pregando hoje, você pode estar achando que isso aqui é uma besteira, um besterol. Mas isso aqui eu estou falando de essência da vida. Eu estou te falando de prosperidade. Eu estou te falando de Jesus, eu não estou inventando história. Tem alguém aí ou não? A terceira coisa que eu preciso saber. Por que eu estou aqui? Você pergunta. Fala se você pergunta agora. Por que eu estou aqui? Eu vou te fazer algumas perguntas. O seu casamento foi para ser feliz ou para ter briga? Pode me responder. Você casou para ser feliz ou para ter briga? E por que vocês brigam? Porque a gente fala que sabe o nosso propósito, mas não sabe. Esse microfone, ele nasceu para um propósito. Foi ou não? Foi ou não? Qual o propósito desse microfone? Captar o som. Captar as ondas sonoras. Transmitir isso para que chegue no seu ouvido em boa qualidade. De forma audível. De forma tranquila, equilibrada, suave. Ele quando o criador desse microfone pensou nele só para isso. Agora, se alguém me fizer raiva, eu posso tacar esse microfone nessa pessoa. Posso ou não posso? Não devo, mas posso. Não é porque eu estou em algum lugar que eu estou cumprindo o meu propósito. O propósito do microfone, neste caso, é captar o som, transmitir o som. Nada além disso. Você pode até fazer outras coisas com ele, mas ele nasceu para transmitir som. Às vezes, irmão, você está vivendo, está passando pela terra, mas estão te jogando de um lado para o outro, estão te usando de encosto, estão te usando de um tanto de coisa, e você não descobriu que você nasceu só para... Está funcionando não significa que eu estou sendo efetivo. Vou falar de novo. Está funcionando não significa que eu estou sendo efetivo. Esse ar-condicionado ali estava funcionando, só que ele não estava sendo efetivo. Porque ele estava cheio de poeira. Ele estava com um problema. Estava sem a força total dele. Estava trabalhando, irmão, com menos 50% que ele podia. Está funcionando, mas não está sendo efetivo. Então, quando eu descubro o meu propósito, quando eu entendo o meu propósito, eu começo a ser efetivo. Às vezes você está tentando, e as coisas parece que você está carregando o mundo. Olha para cá, parece que você está carregando um caminhão de informação e não consegue sair do lugar, porque você ainda não entendeu o seu propósito. E aqui é uma dificuldade mesmo, porque entender o seu propósito é difícil, mas tem jeito, porque senão Deus não falava tanto de propósito. Volta no versículo que nós lemos, Provérbios, acho que é 19, versículo 21, se eu não me engano. Eu quero ser pregador aqui. Eu estava introduzindo, me dá mais alguns minutos. É da natureza humana fazer planos. Fazer o quê? Plano e propósito são coisas distintas. Está aí no texto, ó. Por isso que eu pedi a nova versão internacional, porque um jogo de palavra muda tudo. Veja bem, ó, é da natureza humana fazer planos. É do homem, da mente carnal, limitada. Mas o propósito do Senhor prevalecerá. Entenda isso aqui. Sonhos fala de mente, fala de homem, coisas carnais. Eu tenho um sonho para Disney. Eu tenho um sonho em trocar de carro. Eu tenho um sonho assim. Irmão, entenda algo. Enquanto você viver por sonhos, você vai ter decepções.
Apesar de eu pregar sobre sonho, apesar de eu te incentivar a sonhar, aqui é só para a gente comparar uma palavra a outra. Amém ou não amém? Porque o texto está sendo claro. O propósito do Senhor prevalecerá. Um dia eu li num livro de guerra, esqueci o nome do autor, A Arte da Guerra, Sun Tzu. O livro diz o seguinte: se você não pode vencer o seu inimigo, tenta se juntar a ele. Você fica vaidoso, você fica orgulhoso, você fica cheio de coisa, querendo ser melhor do que os outros. O cara está te engolindo. O outro fulano está muitos anos à frente. Ele já entendeu o que você está precisando entender e não está dando conta. Por que você por um tempo não se une e aprenda? Seja humilde, querido. Só que seu orgulho e seu ego não deixa. Você vive de sonho, você não vive de propósito. Irmão, entenda algo. Você pode ter o sonho que você quiser. O propósito vai prevalecer. Por isso tem muita oração que Deus não responde. Porque a oração está movida pelo sonho e não pelo propósito. Propósito é aquilo que Deus sonhou para você. Sonho é aquilo que você sonhou para você. E você está batendo cabeça, está tendo dificuldade, está tendo relutância, está tendo barreiras, porque você está sonhando demais e não está vivendo propósitos. Irmão, é impressionante quando alguém encontra o seu propósito, como que tudo flui, tudo encaixa. Quem já alcançou esse patamar? Seja sincero. Quem crê que já alcançou esse patamar? Seja sincero, me dá um sinal. Pastor, eu já estou vivendo meu propósito, porque eu sinto tudo encaixando. Glória a Deus pela sua vida, Euler. Então essa mensagem faz sentido, porque um tanto de gente que não se encontrou ainda. Graças a Deus por essa mensagem. Hoje eu fui na casa da minha avó falecida e do meu avô falecido, lá em Biá. Aí nós entramos na casa, olhamos para um lado, andamos para o outro, andamos para um lado, andamos para o outro. E na hora de ir embora, eu nunca tinha entrado numa sala. Nunca. Nem quando a minha avó era viva, eu me lembro de ter entrado nessa sala. Porque era um ambiente de trabalho dela. Ela deixava fechado, ela brigava se entrasse lá. Ela recebia os clientes delas lá. Ela consertava roupas. Aí, por obra do acaso, a toalha que ficava sobre a máquina dela, eu puxei e li. Tinha a imagem de Jesus convidando Pedro. E o versículo é ela: eu te faço pescadores de homem. Eu sou Pedro. Nunca tinha lido isso. Passei lá, entrei naquela sala e peguei a toalha e abri. Só que quando eu morava naquela casa, quando eu frequentava aquela casa, os meus sonhos eram totalmente diferentes. Eu filmei um minuto antes uma quadra. E naquela quadra, o sonho de ser jogador era alimentado. Naquela vizinhança, naquela turma. E aí quando eu li aquela toalha, parece que Deus me levou em 2 lugares. Passei na quadra, olhei a quadra, e o que eu achei mais impressionante, não mudaram nada. Nenhuma tinta passaram, irmão, deve ter uns 30 anos que nenhuma tinta passa. Parece que Deus congelou a cena. E eu entrei, filmei, olhei e falei, gente, não mudou nada. E eu fiquei vivendo aquele sonho, e lembrando, gente, como é que a gente jogava bola aqui. Eu até fiz os stories, o pau quebrava. E fiquei lembrando, e foi trazendo sonhos. Mas quando eu cheguei na casa da minha avó, eu te faço pescadores é de homem. Podia ter 1 trilhão de versículos. Podia ter 1 trilhão de imagem desenhada. Mas tem que estar desenhada Jesus chamando Pedro. Parece que eu estou completando 30 anos. E Jesus está dizendo assim: eu vou te mostrar, desde o seu nascimento, que eu tinha um propósito para a sua vida. Só que eu estou compartilhando isso, irmão, não é por mim não.
é por você. Porque se você voltar e viver a sua história, se você honrar a sua história, quantos anos eu não ia nesse lugar? Porque eu pensava, minha avó e meu avô morreu, o que eu vou fazer lá? Uma casa vazia. Falam mais do que uma casa cheia. Um ambiente onde a presença física deles já não existiam. O legado deles foi muito forte dentro de mim. E aí eu fui conversar com a vizinha. Eu não postei esse vídeo ainda porque foi muito emocionante. E ela falou assim: o seu avô era perfeito. Ela usou essa expressão, uma senhora vizinha, que não era a esposa dele, não era da família dele, falou assim: o seu avô foi um homem perfeito. Aquele homem era um homem de Deus. Ela falou assim: ele não tinha defeitos. Não tem como falar de um defeito que ele tinha, porque não tinha. Quando ele faleceu lá em Biá, dizem que o velório dele eu não consegui ir. Eu estava jogando, estava no Espírito Santo. Dizem que no velório dele todo mundo pedia: eu preciso falar, eu quero honrar esse homem. Eu preciso falar, eu quero honrar esse homem. E meu avô não falava, meu avô era dele, calado. Engraçado que quando nós temos frutos e temos legado, a gente não precisa falar, as pessoas falam por nós. E o testemunho que eu escuto dele, de todas as pessoas que eu converso, é o mesmo: seu avô foi um homem muito bom. Hoje eu escutei que ele foi um homem perfeito. E a Bíblia fala de um homem perfeito, o varão perfeito, aquele que refreia a sua, varão perfeito é. Sabe o que é isso? Ou Deus não permitiu eu ir lá antes, para viver essa história, ou por algum motivo eu tive que ir lá hoje, porque dentro de mim eu determinei esse ano: eu vou me reconectar com tudo que eu sou de verdade. Não que eu tenha perdido, mas eu preciso ir mais fundo, eu preciso me conhecer mais. Eu vim de lá aqui emocionado. Foi ou não foi, Marcelo? Toda hora eu chorava, me emocionava, porque para você às vezes não tem nada a ver, porque não é a sua vida, não é a sua história, é a minha, é o meu propósito. Só que da mesma forma que eu encontrei uma toalha em cima da máquina de roupa da minha avó, confirmando o meu propósito, em algum lugar da sua história, Deus tem uma toalha com o teu nome. Você precisa revirar ela. Você precisa mexer nela. Enquanto você não desejar honrar essa história, viver essa história, você pode ficar como eu, anos e anos e anos, sem ter aquela experiência. Mas pode ser que assim como eu hoje viver isso, pode ser o seu dia hoje, pode ser o seu mês agora, pode ser o seu ano, de falar assim: pastor, eu descobri o meu propósito. O propósito sempre vai prevalecer sobre o sonho. Que o propósito é vontade divina, sonho é vontade humana. Os planos de Deus são sempre maiores do que os seus. Só que se eu não sei que eu sou a imagem e a semelhança dele, se eu não sei por que Deus me colocou nessa terra, fica difícil eu entender o meu propósito. Eu vivo perdido, eu vivo no efeito manada. Quem sabe o que é efeito manada? Manada é o coletivo de bois, certo? Eu lembro de alguns quando eu estudava. De porcos é vara, de abelha, não sei. Enxame. Ai, Jesus.
Eu sabia, mas eu esqueci, irmão. Veja bem. Quando arrebenta um som, quando dá um estrondo, um susto, igual o que eu passei agora, que o cavalo disparou comigo, culpa do Marcelo, que não me avisou que tinha mato um cachorro, cachorro no mato. Ele só me falou assim, cavalo é educado. O cavalo era muito educado, o problema é o cachorro do capeta que apareceu lá. Irmão, nós corremos em direção às vacas. Falei, vai trombar em vaca, vai voar a vaca aqui agora. Primeiro vai ver uma vaca voando. Porque tinha vaca demais, o cavalo não parava de correr em direção às vacas. Eu falei, vai dar ruim, vai dar B.O. Só que quando o cavalo veio, irmão, todas as vacas fizeram a mesma coisa. Saíram correndo, todas. Ali eu entendi o que é o efeito manada. Ali eu vivi a cena do efeito manada. Quando um corre, todos correm. Quando um assusta, todos assustam. E quem não tem propósito, está vivendo o efeito manada. Ele acorda, passa o dia e dorme, fazendo o que todo mundo faz. Porque é o que todo mundo faz, então é o que deve ser o que eu devo fazer. Está repetindo o ciclo, está repetindo histórias. Mas você precisa restaurar e resgatar a sua história. A sua história. Jesus tem uma história para cada um. Pedro, ele liberou um propósito. Paulo, ele liberou outro. Pedro foi levantado para pregar para judeu. Paulo foi levantado para pregar para gentio. Tem alguém aí ou não? São propósitos. Os dois vão cumprir a vontade de Deus. Os dois vão fazer a vontade de Deus. Mas um vai viver na terra dentro de um campo de ação, e outro vai viver dentro de outro campo de ação. Mas os dois vão viver a vontade de Deus. E o mais lindo, irmão, que quando eu estou dentro do propósito, não tem disputa, não tem rivalidade, não tem quem é maior, quem é menor, porque todos são relevantes, todos são importantes. Você se sente útil, você se sente vivo, faz sentido a sua vida. Então coloque isso na tábua do seu coração hoje. O propósito sempre vai prevalecer sobre os sonhos. Então qual é o caminho, pastor? Se entrega, se joga. Eu me joguei, irmão, de cabeça, corpo, alma e espírito na vontade de Deus há 11 anos atrás. 11 anos atrás. Até hoje Deus está me surpreendendo. Até hoje eu consigo me emocionar com aquilo que Deus faz. Até hoje eu consigo olhar para a beleza do chamado de Deus e entender que as coisas só estão começando. Tem 8 anos que eu prego o evangelho todos os dias. E cada vez mais eu falo assim, gente, está só começando. Está só começando. Está só começando. Irmão, o propósito ele é infindável. Por quê? Porque ele te leva para um lugar chamado eternidade. Deus não ia te colocar dentro de um ciclo que vai fazer você ficar enjoado. Deus não ia te colocar dentro de uma bolha que logo você ia falar assim, eu quero sair disso. Características de pessoas que encontram propósito, ela vive e morre fazendo a mesma coisa, e feliz, alegre, contente, realizada. Deixa eu ir para o quarto ponto, para a gente começar a terminar. Me dá 6 minutos que eu concluo. Pastor, então e aí? E o quarto ponto? O que eu devo fazer? O primeiro ponto, irmão, fala de identidade. O segundo ponto fala da sua fonte. O terceiro ponto fala do propósito. O quarto ponto, o que eu devo fazer, fala da sua capacidade. Qual é a sua capacidade? No que você é talentoso? Você precisa fazer uma lista dos teus talentos. Só que tem gente que só consegue olhar para o seu defeito. Tem gente que só consegue apontar para o seu defeito. Você quer ver, irmão? Muito simples, um exercício, uma tarefa. Eu vou te dar 2 folhas. Em uma das folhas eu quero que você fale as suas qualidades. E na outra folha eu quero que você fale os seus defeitos. É impressionante, irmão, que a lista de defeitos de alguns é muito mais fácil, flui muito mais fácil, rompe muito mais fácil do que a de qualidade. Essa pessoa tem problema com a identidade dela. Depois você faz o teste. De 100 que entregar esse teste, uma grande parte vai ter a lista de defeito desse tamanho e a de qualidade desse. Já outra galera vai ter a lista de qualidade desse tamanho e a lista de defeito dessa. Não é porque ela é doida, sem noção. Não. É porque ela tem uma definição muito clara de quem ela é, das suas qualidades, das suas virtudes. O que você pode fazer com aquilo que você tem? A pergunta é essa. Vou fazer essa pergunta de novo. O que você pode fazer com aquilo que você tem?
Não tinha o telão. Amém ou não amém? Então usa o projetor. No teu projetor, não usa nada. Como assim não usa? Não usa nada, ué. Eu não vou deixar de fazer o culto. Eu não vou deixar de fazer a reunião. Ele é de suma importância. Mas é uma das coisas importantes, não são todas. Então, pode ser que realmente em 10 fatos muito importantes, eu só tenho 9. Mas com 9 funciona. Funciona ou não funciona? Pode não alcançar a totalidade que você queria, mas funciona. O problema é esse. A gente não está sabendo fazer alguma coisa com aquilo que nós temos em mão hoje. Você está esperando o quê, querido, para começar? Você já sabe o seu propósito, você já sabe quem você é, você já sabe de onde você veio. O que você está esperando, irmão, para pegar os seus dons, o seu talento e falar assim, eu vou para cima. Ah, mas não tem recurso. E eu, irmão? E o fulano do seu lado? Mas para com esse negócio. Você precisa olhar para os seus talentos, para as suas qualidades e falar assim, é isso aqui que vai me prosperar. Se eu sou bom nisso, eu vou potencializar isso e vou esquecer o resto. Ontem eu estava conversando com a Kelly, com a minha esposa, exatamente sobre isso. Lá na garagem ali, naquela rampa, que a gente ficou conversando. E a gente discutindo sobre o que a gente ia fazer dentro da igreja, com o evangelho, com a mensagem. Aí eu falei assim, amor, eu acho muito lindo quem prega a salvação. Eu acho muito lindo quem prega o avivamento. São necessários, são importantes, tem que existir. Quem prega escatologia. Só que não adianta, eu nasci para pregar empoderamento, para desbloquear pessoas, para prosperar, para trazer atividade mental, para colocar as pessoas para trabalharem, para fluírem, para avançarem, para empoderar, para despertar sonhos, desejos, para encorajá-las. É para isso que eu nasci, não adianta tentar mudar isso. Vai dar errado. Não vai gerar o mesmo impacto, não vai. Então, irmão, mas também por que você não prega sobre a salvação? Eu vou te dar um nome de um pastor aqui, você vai lá e ouve ele prega melhor do que eu. Ele faz muito melhor do que eu. Mas por que você não prega sobre isso? Eu vou te dar aqui um pastor aqui, ó. Eu só não vou te falar onde que é a igreja dele. Você escuta pelo YouTube. Porque existe alguém que é muito melhor do que eu naquilo. Então eu tenho que fluir, eu tenho que ser exato, eu tenho que ser preciso, cirúrgico, naquilo que eu fui chamado. Não adianta inventar moda. Vai ter sempre uma meia dúzia. Mas fulano podia pregar isso. Podia, mas não é o propósito. Podia fazer um tanto de coisa. Podia ser bancário, podia ser advogado, podia ser um tanto de coisa. Mas não é. Então seja quem você nasceu para você ser. Você tem que estar convicto disso, certo disso. Amar isso. Porque senão qualquer crítica te para. É por isso que você não sai do lugar. Porque qualquer comentário ao seu respeito você bloqueia. Não é que fulano tem razão. Aí fica mudando para agradar os outros. Aí fica se encaixando para agradar a sociedade. Tem alguém aí ou não, querido? Usa o que você tem hoje. Pastor, mas o que eu tenho é pouco, não tem problema. Tudo que Deus fez grande começou com pouco. Deus não é esquizofrênico. Deus não é doido. Tudo começa pequeno. Olha o ciclo da vida. Você era um girino. Você era um girininho. O girininho foi crescendo. A barriga foi crescendo. Você nasceu desse tamanhozinho, meu filho. Olha aí o tamanho que você está hoje. Está passando para os lados, para cima, para tudo quanto é lado. Cresceu até demais. Não existe negócio de começar grande. Tudo que nasce grande é anomalia. Coloca isso no seu coração. Tudo que nasce grande é anomalia. Até o elefante, irmão, nasce pequeno. É bonitinho demais o elefante. É do tamanho do cabritinho assim, ó. Daí a pouco, para andar, para... Mas começou, ó, conseguia nem ficar em pé. Ontem eu vi um cabrito. Acabou de nascer o cabrito, não foi? Tava lá o barbudo carregando o cabrito sabia andar não, irmão. Tava lá o peão carregando o cabrito para um lado e para o outro no pasto. Falei lá, deu um giro, irmão, você não tem coragem de ficar na frente, que se vindo você der uma cabeçada te mata. Deus disse, não desprezeis os pequenos começos. Deus tem prazer em ver a obra começar.
Irmão, se tem um trem que mexe com Deus, que Ele tem prazer quando o trem começa. Só que você não faz nada porque... vocês estão vendo que agora eu estou soltando um tanto de vídeo, eu mesmo filmando eu, assim. Tá vendo ou não? Que a gente fica, não, vou contratar uma equipe. Não, porque eu vou fazer isso. Não, porque tem que editar. Quer saber de editar, mais nada. Os anos estão passando, e o negócio está fluindo, e o povo está rompendo, e o povo está avançando, e eu, não, que vai editar. Porque vai fazer não sei o quê. Que tem que colocar uma música do fundo. Tem que colocar uma legenda. Aqui, irmão, tô aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Mas eu demorei até acreditar nisso, irmão. Eu parei pra pensar, Thales Roberto não edita nada, ele pega o cabeça dele e fala. O outro é a mesma coisa. O Thiago Bruno é mais simples ainda. Ele vai lá no bloco de notas do iPhone, põe 4 negocinhos lá e solta o povo. Tum, 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 tum. E a gente quer, porque está inseguro, porque quer impactar, porque quer fazer. Não, para. Pega o que você tem e faz andar. Começa hoje. Começa agora. Tem alguém aí? E o quinto ponto. E eu fecho aqui. Para onde eu estou indo? Essa vida que você está levando hoje vai te levar para onde? Essa pergunta eu me fiz quando eu tinha 18 anos. Eu usava muita droga. Muita droga. Eu estava no fundo do poço. E aí me veio um momento de clareza, de lucidez, e eu me perguntei, eu comecei a projetar. E eu comecei a falar assim, os homens que fazem o que eu faço, como é que é a vida deles daqui a 10 anos? Começou a vir isso. Aí eu comecei a ver quem eu seria na sociedade. O que eu ia virar, se eu continuasse naquele caminho. Quando eu vi com clareza quem eu seria fazendo o que eu fazia, eu falei assim, eu preciso parar. Eu preciso fazer, eu preciso ser congruente, eu preciso ser coerente com aquilo que eu quero ser. Porque a gente quer ser uma coisa e faz outra. Eu quero ser fitness. Todo dia vai no McDonald's. Todo dia coxinha. Então aceita, irmão, que você não vai ser fitness. Aceita que dói menos. Aceita. Não sou, não dou conta. Eu já aceitei que eu sou meio termo. Tem mais alguém meio termo aí? Aceitei, irmão. Não adianta falar. Esse ano vai. Agora você vai ver. É que não sei o quê. Não vai em lugar nenhum, irmão. Obrigado, Mateus. Porque eu aceitei, eu sou meio termo. Então, meio termo eu tenho que manter. Não pode passar disso. Tentar, mas entendeu? Para onde eu estou indo? Fazendo o que você faz hoje, você vai ser quem você sonha em ser? Fazendo o que você faz hoje, você vai ser o que Deus falou que você vai ser? Porque Deus te mostrou o seu futuro. Ele já está lá. Quer que eu te mostre que Deus já está no futuro? Último versículo. Abre Isaías 46, versículo 9. Esse versículo aqui ele é poderoso, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Pastor, você ficou esses dias lá de folga e Deus te deu essa mensagem? Não, irmão. Essa mensagem eu copiei do YouTube, de algum lugar aí. Mas eu coloquei minha cara, coloquei minha faceta. Que o povo é assim, depois eles veem a gente pregando. Tem lá, pastor Pedro está copiando a mensagem dos outros, falando que foi Deus que deu para ele. Não, essa não foi não. Isso eu copiei mesmo. Mas funcionou, não funcionou? Só não vou te dar a fonte. Não vou te dar a fonte. Lembre-se do que eu fiz no passado. Pois somente eu sou Deus. Irmão, Deus é um Deus muito doido. Olha a afirmação que ele faz acerca dele mesmo. Pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus. O que estão vindo falar aí não é Deus. O que estão tentando te vender não é Deus. Eu sou Deus. Isso tudo aí é coisa estranha, coisa esquisita. Então,
Somente eu sou Deus. Eu sou Deus. E não há outro semelhante a mim. Qual é a prova viva? Qual é a prova? Qual é o texto? Qual é a matéria que me prova que Deus é Deus? Essa aqui, ó. Só eu posso lhes anunciar desde já, desde agora, o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos ou propósitos, não falou sonho, tem alguém aí ou não? Se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Eu anuncio desde já. Eu anuncio desde o que vai acontecer. Porque só eu tenho um controle do futuro, porque eu já estou lá. Quando ele anuncia a volta de Cristo, quando ele anuncia como vai ser o fim da terra, quando as profecias são liberadas aqui e se cumprem, é ele dizendo assim, viu? Eu só queria te mostrar que a minha vontade vai prevalecer. Eu sou Deus. O seu destino é encontrar com Deus. O seu destino é a eternidade. O nosso destino é ser um com o Pai. Só que o que me leva até lá é o que eu faço dentro do propósito. O que me leva até lá, o que me faz encontrar Deus, e para encontrar Deus não precisa estar morto. Porque alguém está pensando, pastor, mas aí eu vou morrer rápido. Não, não vai não. Muito pelo contrário. Pode ser que você é tão útil, Deus vai falar assim, não, pode ficar mais uns anos aí. Você tem sido útil na minha mão. Porque ele vai dizer que a árvore que não dá fruto, ele corta, ele poda e lança. Então quer dizer que a árvore que dá fruto, permaneça. Fica aí. Pastor, e aquela pessoa que dava muito fruto e morreu? É porque tem árvore que dá 2, 3 frutos. E morrem. Alguém sabia disso ou não? Bananeira só dá um fruto. É assim ou não? É assim ou não? Ela cumpre o propósito dela. Quer que ela dê de novo? Corta. Ela tem que nascer e crescer tudo de novo para dar outro cacho de banana. A bananeira, irmão, ela dá um cacho só. Foi Deus que fez. Tem outros frutos, irmão, que fica lá 50, 100 anos dando fruto todo ano. É assim ou não é? Então, entenda algo. Qual é o seu destino? A eternidade. O seu destino é Deus. Só que o que vai te levar a encontrar Deus e viver esse plano chamado eternidade, porque ir para a eternidade não precisa morrer. Vou falar de novo. Hoje é a eternidade. Quer que eu te provo? Hoje é a eternidade. Nós estamos vivendo agora a eternidade. O que significa eternidade? Não tem começo e nem fim. Não tem princípio, não tem final. Tudo acontece no agora. Por isso que Deus fala, eu estou no passado, eu estou no presente, eu estou no futuro, eu estou no agora. Tudo para mim é agora. O futuro, se eu quiser, é agora. O passado, se eu quiser, é agora. Isso é a eternidade. A eternidade é ter domínio dos tempos. A eternidade é viver intensamente o agora. Agora é a eternidade. Pastor, não. A eternidade é depois que morrer. Quem te disse? Quem te disse? Que esse momento agora não é um tempo qualquer dentro do plano chamado eternidade. É ou não? É ou não? Se não tem começo, já começou. Vou falar de novo. Se não tem começo, já começou. Fica de pé. Você tem que ter uma convicção em você. Deus disse que aquilo que era voltará a ser. Olha para cá. Deus disse que aquilo que era voltará. No Éden, você era um com Deus. No Éden, você vivia a eternidade. Nós vivíamos. Então ele está dizendo: o que era voltará a. O meu destino é voltar para o Éden.
Ah, você não está crendo, né? O meu e o seu destino é voltar para o Éden. Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscita, a primeira aparição dele revela algo. Tudo que Deus fez primeiro significa que vai ser um princípio, porque é uma primícia. A palavra princípio vem disso. É o primeiro, é um princípio estabelecido. Tem alguém aí ou não? A primeiríssima aparição de Jesus ressurreto foi em qual formato? Alguém lembra? Como? Como? Jardineiro. Maria viu ele e disse: eu não te reconheci porque eu pensei que você era o... Porque eu ressuscitei. E minha primeira aparição está apontando que eu vim restaurar um jardim. Porque não era para você ter saído de lá. Lá você é a minha imagem, a minha semelhança. Lá você não morre, lá você é eterno. Lá a terra te respeita, lá a terra te ouve. Lá os animais te obedecem. Eu quero te devolver isso. A árvore da vida ainda existe, Apocalipse fala dela. E o engraçado é que essa árvore da vida também está no jardim do Éden. Agora o mais lindo é que Deus te fez numa sexta. Amém ou não amém? E sábado era o dia do quê? Mas Deus te fez para descansar? Entenda isso. Deus te fez para viver um sábado eterno. Deus te fez para viver um sábado eterno. Deus faz o homem num sexto dia. Para quê, pastor? O certo, a cronologia certa do homem começa a semana no domingo. No Brasil começa na segunda. A gente trabalha a semana inteira para ter direito ao descanso. Tem alguém ou não? Deus faz ao contrário. Não precisa trabalhar não, já te dou descanso. Por isso que o vencedor, aí eu estou falando do reino, o galardoador, aquele que recebe o galardão, Deus diz assim: entra no meu gozo, entra no meu descanso, entra no sábado do Éden. O dia que você só tem que me contemplar, e eu só quero a sua companhia, porque não tem trabalho algum. Sábado, para o judeu, não tem trabalho. Agora nós vamos viver com aquilo que nós trabalhamos o tempo todo. Só que o mais lindo do Éden, que quem trabalhou não foi você, foi Deus. Por isso que você está trabalhando muito e não está saindo do lugar, porque você está deixando que você faça aquilo que Deus queria fazer. O seu caminho é voltar para o Éden. Você vai viver essa verdade ainda em vida. Você vai viver essa verdade ainda em vida. Não precisa morrer para ir para a eternidade. Você pode viver ela agora. Ah, pastor, mas você está querendo dizer então que eu sou maior do que Jesus, porque Jesus teve que morrer? Me fala de Enoque. Me fala de Elias. Cadê eles? Em algum lugar eles estão, chamado eternidade. Não, pastor, vocês vão voltar e vão ter que morrer. Tudo bem, mas até lá eu vou acreditar assim. Põe a mão no seu coração. Essa mensagem, irmão, ela leva um tempo para ser digerida. Por isso que eu pedi para você anotar. Porque tem coisas que eu só entendi hoje quando eu entrei na casa da minha avó. Tem 11 anos, irmão, que eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tem 8 anos que eu prego o Evangelho. E teve coisas que eu só entendi hoje. Então fica tranquilo, irmão. Não desespera não. Só anota essas perguntas e se faça essa pergunta. Quem eu sou? Da onde eu vim? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu talento? Qual é a ferramenta que eu vou usar? Para então viver essa bênção do Éden, dessa eternidade. Eu vou orar por você. Olha para cá. O Tiago, pega lá aquele papelão lá para mim. Pede alguém para te ajudar lá. Vou mostrar para o povo o negócio que chegou aqui. Eu quero fazer uma oração agora. Eu creio no poder da oração. Eu creio na revelação, eu creio na cura, eu creio no milagre, mas eu creio na oração. E eu quero hoje interceder pela sua vida. Você precisa de clareza. Você precisa de quê, irmão? Clareza. Para você ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Clareza e convicção. Ninguém vai te roubar mais isso. Ninguém vai te tomar isso. Coloca aqui para mim. Está vendo isso aqui, gente? Vamos aplaudir Jesus? Isso aqui é o nosso telão de LED.
Tem quantos anos que eu profetizo isso? Hã? Chegou para o nosso aniversário de 30 anos. Esse aqui é um pedaço, né, irmão? Ele tem só 4 metros de largura e 2 de altura. Para o nosso aniversário de 30 anos, Jesus mandou. Leia. Você vai viver coisas tremendas. Clareza. Você vai avançar. Você vai viver o sobrenatural. Eu vou orar por você. Nós encomendamos mais 100 cadeiras daquela preta. O Gabriel, faz favor aqui, só para te dar um abraço aqui. O Gabriel está indo para o Vale de Jequitinhonha, junto com a Sassá e a equipe. É nosso missionário. Vamos aplaudir esse missionário aqui, gente. Estende a mão para cá. Gabriel está indo para o Vale de Jequitinhonha em março, não é, Gabi? Nós estamos precisando levantar algumas ofertas financeiras, dinheiro mesmo, e algumas doações. Ontem nós já conseguimos 25 cesta básica para a glória de Deus. Mas é muito pouco, irmão, perto do que tem que ser feito lá. É muito pouco. 25 cesta básica não dá nem para uma vizinhança, não dá nem para uma rua. Então, o Gabi está indo com a fé, com a coragem. Ele e a Sassá são os líderes desse trabalho. É ele que se dispôs a fazer isso. E eu acredito no ministério dele. Eu acredito no trabalho desse homem. Eu falei com ele no telefone que a causa mais nobre do evangelho são missões. A causa mais nobre do evangelho é aquele que precisa de atendimento. E ele está se dispondo a isso. Como eu te disse, eu nasci para uma coisa, ele nasceu para outra. Então o que eu tenho que fazer? Já que eu não vou, ou no momento eu não estou indo, eu vou investir tudo que eu posso nele. Então, irmão, não é só dinheiro não. Cesta básica, enfim, tem uma lista de material. Chama a equipe dele lá no Instagram, conversa com a Sassá, conversa com a turma. A gente tem colocado alguns directs aí, nos acompanha lá, porque a gente precisa fazer a diferença. Essa é uma boa hora para você semear uma boa semente. Amém, gente? Obrigado, Gabi, Deus te abençoe. Então, gente, nós vamos ofertar ao Senhor agora, porque esse telão aqui, ó, é conquista nossa. Conquista nossa. Tem dinheiro seu aqui, ó. Tem oferta sua aqui. Tem dízimo seu aqui. As 100 cadeiras pretas que nós encomendamos é dinheiro seu, é oferta sua, é dízimo seu. Nós estamos colocando um corrimão ali agora, de aço inox. Nós vamos fazer uma sala ali, um escritório. Eu até anunciei isso aqui, vai ser um cowork. Que é isso, pastor? Você que é membro, tá? Você que é dizimista e ofertante, o dia que você quiser usar, durante o dia, é só você me falar. Você não está tendo lugar para você trabalhar, para você fazer suas reuniões? Combina com a Camila. Você vai ter 1 hora de uso, com ar-condicionado, máquina de café, frigobar, é seu. É dinheiro seu, é oferta sua. Eu quero fazer que essa igreja seja autossustentável. Tudo que a gente tiver aqui, irmão, vai ser para uso coletivo. Amém ou não amém? E só existe essas coisas, a gente só consegue fazer isso por causa do dízimo e da oferta. Eu não tenho pesar no coração nenhum de pedir, irmão. Não tem vergonha nenhuma. Porque eu sei a diferença que essa igreja tem feito na vida de muitas pessoas. Né? É de muitas, irmão. Então, eu vou orar. Depois que eu orar, você vai preparar uma oferta de amor. Uma oferta de carinho. A gente a gente vai avançar, irmão. Essas paredes aqui vai cair. Nós vamos ter que alugar isso aqui do lado. Mas 3 meses de culto aqui, irmão, isso aqui não cabe gente. Não cabe gente. Pode crer no que eu estou te falando. Domingo de manhã já está lotando, domingo de noite já está lotando. Enfim, nós vamos precisar de mais espaço. As crianças, quanto mais pessoas, mais crianças tem. Não retenha o seu dízimo, não retenha a sua oferta. Muito em breve, não agora, mas nós vamos tocar todo o som da igreja. O aplicativo está ficando pronto, que eu te prometi. Aí o problema não é comigo, é com eles lá. Mas está ficando pronto. Nós temos um site, eu falo muito pouco do site. Temos missões, temos projetos que a gente quer apoiar.